Mais uma vez, nós outra vez, mais uma vez, que coisa boa. Irmãos, olha, Isaías 60, verso 1 e 2. Quero compartilhar com você esta palavra, lembrando que no domingo nós temos um culto aqui, 7h30 da manhã, com o pastor Ismael, e eu venho pelo menos uma vez por mês. Maravilha de Deus. Pastor Ismael, nosso pastorzão lá em Betim, uma igreja linda lá em Betim. Nós temos outras missões, olha aí com calma, veja os bairros Planalto, Floramar, meu Deus, Santa Amélia, olha que legal, Avenida Portugal, que lindo, você vai vendo aí Buritis, lá no Buritis, nossa igreja linda, Milgar Ferreira de Castro, ali maravilhoso. Oh, clicou aí, você vai ver. Nós temos 45 igrejas, temos em Nova Serrana, temos Uberlândia, são 50 igrejas, na verdade, na Europa, Luxemburgo, olha aí, Portugal. Então são igrejas abençoadas. Em frente ao CT do Atlético, nossa missão ali, CT. Então são muitos lugares em que você pode adorar a Deus conosco. Vai ser um prazer muito grande você encontrar uma das missões Getsemane. Agora, se quiser vir aqui, então 7h30 no domingo da manhã, um cultaço lotado, muita gente. Depois, às 10 horas, normalmente eu estou nesse. Depois, 14h30, uma grande engenheira, pastora Viviane. Depois, 17h30, comigo, com uma equipe maravilhosa. E às 20h15, com a pastora Daniela Caixa d'Água. Segunda-feira, reunião dos empreendedores com o pastor Marquinhos. Tem reunião também dos atletas com Cristo. Olha aí, Estefânia Chuai, que é o treinador das categorias de base do Cruzeiro. Já ganhou um título lá com os meninos. Meu Deus, ele era do homem. Já ganhei, já me trouxe uma medalha. Falou, pastor, primeiro semestre já sou campeão lá no Cruzeiro. Ô, Chuai, vou orar para você ir lá para o Atlético. Então, olha, muito legal. Tem também na terça-feira, faz uma campanha. Segunda-feira, o pastor Jânio, oração. Terça-feira, o culto da vitória. Olha que bênção, quando os pastores das missões vêm para o Templo 7. Quarta-feira, o culto da família. Meu Deus! Quarta-feira, o culto profético pentecostal com o pastor Ronaldo André e o culto da família com o pastor Carlos e o pastor Daniel. Quinta-feira, Camila Caverna, meu Jesus, que mulher abençoada, tem as mulheres. Então, no templo em cima, o pastor Carlos, com o estudo da palavra, e a Keita e o Wagner com a cura física. Então, não tem como errar na quinta-feira, porque temos esse culto com o pastor Francis também. Então, você pode ter várias opções. E sexta-feira, libertação total. Tem alguma coisa, como dizem, que o bicho está pegando? O bicho está pegando, o bicho não pode pegar. O bicho tem que ser mandado embora. Então, sexta-feira, juniores, adolescentes e libertação. E sábado, juventude, hein? Você vai ver todas as chamadas, todas as programações lindas que nós temos aqui na igreja. Venha participar conosco, tá? As portas estão abertas.
Clínica Jardim de Deus. Aqui começa sua nova história, dos dias 26 a 28 de junho, na sede campestre. Faça sua inscrição pelo site clinicajardimdedeus.com.br ou na secretaria da igreja. Aqui vai um recado para os juniores e adolescentes. Julho será inesquecível. Vem aí nossos acampamentos de inverno na sede campestre Getsemane. Preparem-se para viver dias extraordinários na presença de Deus. Acampamento dos juniores de 11 a 15 de julho, acampamento de adolescentes de 18 a 22 de julho. Informe-se na secretaria, telefone ao lado. E atenção mulheres, vem aí a Avance 2026, fortes e corajosas, dos dias 31 de outubro a 2 de novembro. Reservem essa data e aguardem mais informações. Venha conhecer Jet Park, um espaço completo com sushi, hamburgueria, pizzaria, frango no balde e muito mais. Aqui você encontra a livraria Getsemane, produtos da roça, boutique, imobiliária e clínica terapêutica. Conforto, variedade e experiência para toda a família. Jet Park fica localizado na rua Jonas Lins de Oliveira, número 96, no bairro Dona Clara, em Belo Horizonte. Você conhece os livros do pastor Jorge Linhares? Ele tem muitos livros. E tem livro para as crianças também. Venha para a editora Getsemane. Beijos do Dudu. Vamos ler a palavra de Deus? Isaías 60, versículos 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha o verso 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão cobre os povos, mas sobre ti, sobre você, aparece resplendente o Senhor, sua glória nascerá, se vê sobre ti. Que coisa linda! Essa palavra resplendente, ela vem de Deus. É algo que está aqui nesse versículo 2, que é uma luz que vem de fora para dentro, ela entra em você e através de você, através de nós, ela ilumina outras pessoas. Olha que coisa linda. Uma lâmpada, ela reflete de dentro para fora, tá? Mas ela não absorve luz. Nós não, nós absorvemos a luz, ela fica dentro de nós e através de nós, ela ilumina outras pessoas. A luz da nossa casa, a luz natural, ela vem de fora e entra. Agora, a luz de Deus em nós, ela vem de fora, entra, e através de nós, ela reflete em outras pessoas. É diferente da luz do sol. Ela vem de fora e entra, mas ela não brilha dentro de mim. Ela me iluminou e pronto. A lâmpada da minha casa também me iluminou. Veio de fora e tal. Mas a luz de Cristo, ela veio de fora, entrou em mim, tá? Por isso que a palavra de Deus diz, vós sois a luz deste mundo. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a luz deste mundo. Ele ilumina todos nós. Então a luz veio de fora, entrou em nós e agora através de nós ela passa para os outros. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Quando ele recebeu o brilho de Cristo, o rosto dele brilhava tanto que eles falaram assim, isso é rosto de um anjo. E as pessoas ficaram admiradas, que brilhava o rosto dele de tal maneira que eles não podiam nem olhar para ele. Moisés, o rosto de Moisés brilhou tanto que ele teve que pôr um lenço. Essa é a luz. Por isso que esse versículo 1, versículo 1 e 2 do capítulo 60 de Isaías, ele chega para você. O diabo, ele é o príncipe das trevas. Ele domina trevas. O assunto dele é apagar a sua luz, apagar o seu brilho.
É o que ele faz com artistas. É o que ele tenta fazer com a igreja do Senhor. Às vezes um escândalo, alguma coisa pequena, ele transforma um negócio grande. Ele não quer ajudar. Se tem um filho de pastor que mexe com drogas, ele não está preocupado em ajudar o filho do pastor a levantar-se. Ele quer acusar o filho do pastor e acusar o pastor. Se tem uma luta numa igreja, houve uma divisão, né? Ele não tem ideia de vamos ajudar aquela igreja, vamos ajudá-los para que eles superem. Não, ele quer destruir, porque ele trabalha com trevas. Ele trabalha com crítica e com zombaria. Ele zomba. Se tem um casal vivendo uma crise para separar, não, eu quero é que separe. Eu quero que esse casal seja destruído, para que as crianças fiquem abandonadas, para que o exemplo negativo seja propagado. Se tem uma pessoa doente, precisando de sangue, aí eu preciso de sangue. Não, ele não quer tocar nas pessoas para que elas possam ir lá no banco de sangue, oferecer o sangue. Não, ele quer que a pessoa não tenha tempo, deixa ele morrer à míngua. É um mendigo. Um mendigo não ajuda o outro. Não vai dizer assim, oh, vamos lá nós dois para a igreja. Não, não vamos não. Aqui diz, olha, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Aí para você essa palavra. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha que coisa linda. Ela vem de fora para dentro de você. Quando eu meditava nesse texto, falei, Deus, não deixa essa luz apagar. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, se a luz que há em você se apagar, olha, a luz dos teus olhos, a luz do teu coração, tua vida espiritual se apagar, quão grandes trevas serão. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque ele vai usar palavras para penetrarem nos seus ouvidos. Por isso que você tem que ver o ambiente que você vai. Você tem que ver quem entra na sua casa, com quem você conversa. Você vai ter que ficar vermelho e amarelo alguns minutinhos para não ficar em trevas. Vai ter que falar com alguém na sua casa. Vai ter que dizer assim, olha, vamos parar de conversar, de falar mal da vida dos outros. Vamos parar de criticar a igreja. Vamos parar de criticar empresários da igreja. Vamos parar de zombar da obra de Deus. Então, você ouvir coisas boas te iluminam. Por isso que o Senhor Jesus traz a palavra para nós e a palavra brilha dentro de nós. Quem sabe essa empregada que está ali na sua casa, quem sabe esse patrão seu, quem sabe esse funcionário, quem sabe essa patroa sua nesse ambiente que você trabalha, quem sabe esse médico onde você vai, esse salão de beleza que você vai, só tem gente falando da vida dos outros. Meu irmão, que já está com Jesus, meu irmão chamado Joãozinho, o apelido dele era Zinho, ele foi em uma oficina mecânica, eles falaram tão mal do pastor, na época do pastor Glauco. Meu irmão estava começando a ir à igreja, a esposa dele começando a ir à igreja, e ele proibiu a mulher dele de ir à igreja. Por quê? Por causa de uma conversa na oficina, falando que o pastor Glauco era dono de motéis, que o pastor Glauco era mau caráter. Que coisa terrível, conversa fiada. E aí, o meu pastor conversou com meu irmão, nós desmascaramos aquela oficina mecânica. Há poucos dias atrás, o meu genro, o pastor Alisson, que está sempre aqui no programa, ele falou no púlpito daqui da igreja, pregando no culto da Vitória, que um motorista de Uber começou a falar, eu queria frequentar a igreja, lá em Lagoa Santa, igreja linda que eles compraram, que eles batalharam, pagaram, ele e minha filha Isabela, falando, essa igreja aí, o pastor daí incentiva adultério, incentiva a prostituição. Só que quem estava dentro do carro, do Uber, era uma pessoa da igreja, que conhece o meu genro, que conhece minha filha. Aí falou, mas onde você tirou isso? Eu sou dessa igreja. Quer dizer, aquele motorista de Uber falou para quantas pessoas ele deve ter falado essa mentira, essa maldade. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. Então, você que é cristão, está escrito aqui, olha, talvez por isso que você não brilha. Talvez por isso que seus ouvidos estão cheios de comichões, cheios de podridão, o coração, porque as palavras têm o poder de limpar, mas elas têm o poder também de sujar.
Se for palavra de Deus, ela limpa. Porque o Senhor Jesus disse isso para Pedro. Você não precisa lavar-se, porque você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado para você, né? Então agora, e a palavra suja? Que você ama alguém, que você tem um melhor conceito sobre alguém, e vem Satanás usar a boca de uma pessoa. Então olha o que diz: dispõe-te e resplandece-te, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra. Meu Deus, olha aí, e a escuridão cobre os povos, mas sobre ti, olha aí, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Meu Deus, você tem alguma dúvida de que é Deus que está falando com você através da minha simples vida? Você tem algum questionamento sobre isso? Deus está falando com você. Sai fora dessa amizade, sai fora dessa companhia, sai fora desse lugar onde só se fala da vida dos outros. Se preciso for, sai fora dessa igreja. Porque às vezes você está num ambiente, numa igreja que só tem fofoca, só tem conversa. Às vezes você convive com um pastor que só fala também da vida dos outros e critica todo enquanto a igreja. Então Deus usa a minha vida para falar com você. Sai fora, termine esse namoro. Você já pensou, você vai viver com uma mulher, com um homem que só tem trevas? Você vai estar aí nesse prédio e chama a sua vizinha de frente e fala: olha, eu ouvi uma palavra de Deus através do pastor Jorge Linhares, eu não quero que você venha aqui mais na minha casa falar da vida dos outros. Quem sabe lá você tem uma cliente no seu salão, lá na sua mercearia, que já chega lá só falando mal, você fala: eu vou dispensar você comprar aqui, ou você estar aqui nesse salão ou nessa oficina. Graças a Deus que meu irmão mais tarde veio a se converter, graças a Deus, e não impediu mais que a sua esposa fosse para a igreja. Hoje toda a família é convertida. Toda a família é convertida. E meu irmão veio a falecer anos e anos depois, batizado, diácono aqui da igreja de Getsemane, e ele já está lá na glória. Mas aquela palavra de trevas poderia ter amarrado a vida dele. E talvez a tua vida esteja amarrada, porque você não entende isso. Eu estou te pregando, falando a palavra de Deus, pregando a palavra no seu coração. Resplandece-te, brilhe. Não deixe que essa luz se apague. Não deixe que Satanás venha como um escorpião, como uma aranha e pule em cima de você, como uma serpente que te pique e te destrua com a vida espiritual. Eu vou orar, hein, para ter libertação. Eu vou pedir a Deus sobre você, para que o Espírito de Deus venha sobre você e que haja uma nova maneira de viver e de encarar. Eu pratico isso. Quando alguém começa a falar da vida dos outros, eu falo assim: ó, amado, vem cá para nós. Olha para mim, vê se está escrito aqui lixo. Se não está escrito lixo, é porque eu não sou lata de lixo. Tá? Se as palavras que você está dizendo aí não são para me melhorar, é porque eu tenho que repreender. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine e que o Espírito Santo possa fazer com que esta palavra de Isaías 60, facílimo, Isaías 60, versículo 1 e 2, fique bem gravado dentro de você, no seu coração, para que a sua boca possa também ser uma fonte de água viva, água para a vida eterna. Porque Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior sairão rios de água viva. Deus te abençoe. Estou te esperando. Essa palavra foi para você, porque ela já foi para mim também, tá? Ela é para mim também. Fique com Deus.